Bíblia no Eclesiastes. Vamos para mais uma mensagem da nossa série. Nesse mês de maio, que se aproxima, eu vou dar uma pausa. O mês de maio é o mês da família. Eu gostaria de trazer então algumas mensagens voltadas para a família. Tá bom? É bom que, além das mensagens bíblicas sobre família, além das mensagens que nos edificam, nós também temos um tempo para respirar com relação ao Eclesiastes. Não é, Renatinho? Eclesiastes capítulo 3. Eu gostaria já de avisar que nós iremos ler um dos textos mais difíceis do Eclesiastes e um dos mais brutais. Salomão não tem nenhum interesse de ser amável. Salomão, por vezes, é ácido, muito ácido. O interesse dele está na verdade e em revelar algumas questões acerca das quais a sua mente, iluminada por Deus, com muita sabedoria, se colocou à disposição para examinar e, além disso, registrar sob inspiração divina o que nós temos no Eclesiastes. Evidentemente que nós pregamos o Evangelho a partir do Eclesiastes, porque toda a Escritura aponta para Cristo. Nós não terminamos em desespero com Salomão, nós terminamos com esperança em Jesus Cristo. Mas o texto que nós iremos ler, capítulo 3, do verso 16, até o versículo 3 do capítulo 4, é um texto bastante indigesto, como o livro. Olha o que ele vai dizer, irmãos. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego da vida dos filhos dos homens se dirigem para cima e o dos animais para baixo da terra? Quem é que sabe? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Capítulo 4, os 3 primeiros versos. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os console. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Senhor, nós pedimos graça
a graça que nos capacita para compreender as verdades que estão contidas no texto, a graça que nos habilita a assimilar essas verdades, a graça que é necessária para que a partir de mim todo o teu povo seja edificado. Esse é o nosso desejo. Acima de tudo, glorifica o teu nome. Essa é a nossa oração. Amém. Certo escritor inglês, por nome de Julian Barnes, escreveu alguns textos, dentre eles um que tem por título Nada a se temer. Julian Barnes foi ateu por muito tempo e depois assumiu uma posição agnóstica por não saber se Deus existia ou não, por não ter provas da sua existência, e o contrário também. Nesse livro Nada a se temer, curiosamente, Julian Barnes revela algumas ansiedades, alguns medos. Ele trabalha alguns temas, como velhice, finitude da vida, mortalidade e, finalmente, a morte. Neste livro, Nada a se temer, Julian Barnes compartilha alguns sonhos. Não estou falando de perspectivas, mas sonhos perturbadores e sombrios que ele tem enquanto tenta dormir. Tem hora que ele sonha que está sendo enterrado vivo. Em outros momentos ele sonha que está sendo caçado, alcançado, capturado e derrotado. Ele também sonha que é feito refém, ou estando numa condição de refém, condenado à morte, e que alguém lhe informa que ele não tem tanto tempo como pensa. No meio da noite, por vezes, ele se acorda, e ele acorda gritando, socando o seu travesseiro e dizendo: não, não, não. Os críticos literários, que analisam obras literárias, na época, analisaram o seu livro, Nada a se temer, e de maneira acertada, precisa, sem erro, constataram que o autor, Julian Barnes, sofria de uma fobia. É o que é conhecido ou classificado como tanatofobia. Tanatofobia é o medo da morte. O medo da morte, irmãos, não seria a soma de todos os nossos medos? Salomão volta a tocar neste assunto, a saber, a morte. Eu sei que nós tentamos evitar o assunto, não gostamos de falar sobre, mas Salomão, ele quer investigar um pouco mais. Como você já percebeu, ele não dá descanso, a sua alma inquieta. Ele avança, escrutina, investiga, observa, pondera sobre a vida e sobre a morte. E dessa vez, quando ele fala sobre a morte, ele fala como um cínico, segundo alguns comentaristas. Aqui no texto, como vocês puderam perceber, não há, a não ser no versículo 16, não há fagulha de esperança. Ele está, de fato,
decidido a investigar a vida debaixo do sol e a fazer questionamentos acerca dela e acerca da morte. Gostaria de abrir um parênteses. Nós deveríamos questionar mais sobre isso, irmãos. Nós deveríamos pensar um pouco mais sobre isso. Salomão é um homem sábio. E nós devemos imitar os sábios. Nós devemos refletir sobre a nossa mortalidade, nós devemos refletir sobre a finitude da vida, nós devemos refletir sobre quem nós somos. Nós devemos analisar a vida com seriedade, como também a morte com honestidade, assumindo inclusive algumas coisas que nós não sabemos. A propósito, Salomão parece-me que tem mais perguntas do que respostas. O que me leva a pensar que quando se é jovem, a gente acha que tem resposta para tudo. Mas quando a gente chega lá na frente, parece que a gente tem mais pergunta do que resposta. Salomão não é tão ou tanto dogmático como a maioria de nós, com certezas. Salomão tem dúvidas. Dúvidas sinceras, dúvidas honestas. Dúvidas que talvez habitem o nosso coração e que a gente não tem coragem de colocar para fora. Mas Salomão não está nem aí. Salomão, em seu diário, está registrando alguns fatos e aquilo que ele sente em sua alma. E uma das coisas que não lhe cai bem é a morte. Definitivamente, irmãos, a morte não nos cai bem. Nem para Salomão, nem para nenhum de nós. E a pergunta que nós fazemos é: por que a morte não nos cai bem? À luz do texto, eu gostaria de oferecer algumas respostas. Em primeiro lugar, a morte não nos cai bem porque ela nos posiciona no tribunal de Deus. A morte não nos cai bem porque ela nos posiciona no tribunal de Deus. Salomão começa fazendo uma análise. E qual é a análise que ele faz? A maldade prevalece no lugar da justiça. Em outras palavras, nas salas da justiça, o que se vê são antros de corrupção. Não muito diferente do que a gente vê por aí. Injustiça, perversidade, manipulação, falsidade, corrupção. E o que incomoda Salomão, segundo Martinho Lutero, não é o fato dele ver a maldade, mas sim de ver a maldade sem correção, sem punição. Vivemos em um mundo mau, mas o que incomoda é o fato de que esse mal parece que prospera cada vez mais. São essas as inquietações de muitos autores bíblicos, profetas, que clamam por justiça e não encontram, pelo menos aqui no andar de baixo. Salomão analisa então e vê a poeira da morte sujando tudo que está em nossa volta e especificamente que a maldade reina no lugar da justiça. Agora Salomão, diante disso, ele tenta fazer uma associação com o que ele está vendo para algo que está para além disso, porque ele está falando de injustiça, a ausência de justiça, a prevalência da maldade, e de repente ele diz assim: olha, agora tem uma coisa. Ele diz para si mesmo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito
e para toda obra. Aqui há uma conexão clara com o texto que fala sobre o tempo. Salomão disse que Deus fez tudo formoso em seu devido tempo, e haverá um tempo para o justo julgamento de Deus. É o que nós chamamos de o grande dia, o dia do juízo. E o que é que nos posicionará no dia do juízo, ou diante do tribunal? A morte. Depois da morte, diz o autor aos Hebreus, segue-se o juízo. E aqui no Antigo Testamento, Salomão, sem essa revelação do pós-morte, como nós iremos ver mais adiante, ele tem esse insight divino dizendo que todos prestarão conta. E é claro que numa situação como essa, nós sabemos que Deus tem um lado. Deus está do lado dos oprimidos. Por exemplo, embora ele não diga isso no capítulo 4, mas ele vai falar dos opressores e dos oprimidos, quando ele diz no versículo 1, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Deus tem lado. Deus está ao lado dos mais fracos. Deus está ao lado das viúvas. Deus está ao lado dos órfãos. Deus está ao lado destes. Ele tem lado. Ele tem partido nesse sentido. Ele está sempre ao lado dos mais fracos, dos mais vulneráveis, dos pobres de espírito, dos que derramam lágrima e que se perguntam, cadê a justiça? Ninguém faz justiça. Deus está ao lado desses. Mas o ponto é, Salomão está dizendo que depois da morte, há um juízo, há um tribunal, e todo mundo, sem exceção, deverá prestar contas. Aliás, ele vai concluir o seu livro, o livro do Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 14, ele conclui o texto dizendo o seguinte: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele termina corroborando o que ele fala aqui no versículo 16 do capítulo 3. E não podemos nos esquecer do que diz o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10. Pois Paulo diz que todos nós devemos comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Há um tribunal armado, um tribunal cósmico, e nesse tribunal não há manipulação, nesse tribunal não há corrupção, nesse tribunal não reina a maldade, nesse tribunal não prevalece a injustiça, porque quem está sentado no trono para julgar é o Deus reto, justo e santo, o Deus que fará justiça, o Deus que vai inocentar definitivamente e que vai condenar definitivamente. Essa ideia de tribunal de Deus, por acaso, lhe deixa confortável? Isso soa bem para a gente? Amados, a morte não nos cai bem, porque ela nos posiciona diante do tribunal de Deus. E eu não sei você, mas isso deve gerar em nós algum suspense.
por favor, não me interprete mal. Eu sei que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os nossos pecados foram perdoados. O ponto não é esse. Eu estou falando que todos nós deveremos comparecer no tribunal de Cristo. E essa ideia de tribunal, ela não é confortável para a gente. Por que não é confortável para a gente? Porque a gente não é santo plenamente. Ninguém aqui é justo plenamente. Por mais que você se esforce para fazer o bem, para fazer isso, aquilo, para agradar a Deus, há pecado em você, há injustiça em você. Certamente o seu coração se corrompeu com o pecado e você cometeu algum tipo de coisa errada. Eu gostaria de fazer alusão às palavras do Francis Schaeffer, grande apologista cristão do século XX, quando ele vai tentar descrever o drama do tribunal de Deus. Ele diz assim, presta atenção nisso. É bom escutar isso debaixo de chuva. No grande dia da prestação de contas, haverá um juiz, mas não jurados. Acusação, mas não defesa. Sentença, mas não apelo. Nesse julgamento, a razão, a consciência e a memória perfilarão os corredores da sala do julgamento e apresentarão as testemunhas contra nós. Assim, irmãos, Schaeffer diz que todo homem tem um gravador atado ao seu pescoço. E todo o trabalho de Deus será apertar a tecla play. E quando Deus apertar a tecla play do gravador que está atado aqui no nosso peito ou no nosso pescoço, ouviremos todos os juízos morais que fizemos contra os outros serem usados contra nós mesmos. Para o nosso espanto, a primeira testemunha a depor contra nós no tribunal será as nossas palavras. A Bíblia diz que daremos conta de todas as palavras frívolas que proferimos. O Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, versículo 31, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Sabe, irmãos, às vezes nós nos precipitamos muito fazendo julgamentos morais. Falamos do político A, B e C, fazemos as nossas críticas, chamamos de ladrão, de bandido, que não presta, é corrupto, merece ser preso, é bandido. E essas palavras vão se voltar contra nós, porque o gravador está ligado, diz Francis Schaeffer. A gente fala mal das autoridades, fala mal de irmão, faz comentários assim, imprecisos, julga o outro sem saber nem ao certo o que aconteceu, se precipita com a língua, dissemina contendas, lança toda a sorte de juízo, e a gente faz isso como se a gente fosse o dono da verdade, como se a gente fosse o grande juiz, e no grande dia o Senhor dará play.
e nós iremos ouvir as nossas próprias palavras. A morte não nos cai bem, em primeiro lugar, irmãos, porque ela nos posiciona no tribunal de Deus. Esse dilúvio é um aviso do tribunal. Como disse John Stott, a justificação é pela fé, mas o julgamento é pelas obras. O julgamento é pelas obras. Em segundo lugar, a morte não nos cai bem, definitivamente, não apenas porque ela nos posiciona no tribunal de Deus, mas porque a morte nos retorna ao pó de Deus. Não é isso que diz Salomão em seguida, pelo que disse ainda comigo, versículo 18, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como animais. E qual é a comparação aqui? A explicação vem em seguida, tem a ver com o destino de ambos. Versículo 19, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais, o mesmo lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Chamo a sua atenção para um dos temas que Salomão está o tempo todo trazendo a lume em seu texto, que é qual é o lucro, qual é a vantagem. Salomão está em busca de sentido, de propósito, de durabilidade, e a pergunta que tenta responder a isso é: qual é a nossa vantagem? Qual é a vantagem do nosso trabalho? Qual é a vantagem da nossa existência? Qual é o lucro disso? E Salomão, então, aqui, ele está dizendo: olha, eu estou chegando à conclusão de que não há vantagem nenhuma, porque nós, no final das contas, somos nivelados por baixo, como os animais. Em consequência, ou como consequência do pecado, a morte, que é a grande intrusa, e o grande insulto à nossa vida, a morte entrou, graçando assim as nossas esperanças, gerando em nós algum incômodo, alguma maneira de tentar escapar disso, né? Como já brincou o cineasta, que agora me fugiu o nome, ele disse assim: olha, eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá na hora que ela chegar. Não quero estar presente. Medo eu não tenho, eu só não quero estar. Foi o Woody Allen. Eu só não quero estar presente. Medo eu não tenho dela, mas eu não quero estar no dia que ela chegar, eu não quero estar presente. Sabe, irmãos, isso é muito desconfortável, e Salomão aqui está num desconforto profundo, compartilhando conosco essas suas palavras, dizendo: olha qual é o nosso destino. O nosso destino não é nada melhor do que o destino dos animais. Como perece um, perece o outro. Irmãos, quando o dilúvio, lembrando aqui a chuva caindo, quando o dilúvio levou o velho mundo, a humanidade pereceu com os animais. Os homens não tiveram vantagem sobre os animais. E eu sei que você já deve ter notado que o meu interesse aqui, e o de Salomão também, o interesse dessa exposição aqui não é entrar no mérito do valor do homem e do valor do animal, como se os dois tivessem o mesmo valor. Não. Ora, a humanidade é a coroa da criação de Deus. Nós somos maiores e melhores do que os animais.
somos coroa da criação. Os animais, eles estão abaixo de nós. Nós estamos abaixo dos anjos, abaixo de Deus, dos anjos, mas estamos acima dos animais. Não há aqui nenhuma comparação de valor. O que Salomão está tratando é o destino. E isso numa perspectiva debaixo do sol. Então o que Salomão está dizendo em outras palavras é o seguinte: olha, você que é poderoso, você tem o mesmo destino do cachorro de rua. Você que ocupa uma alta posição aí na sociedade, você não é melhor do que um vira-lata. Os dois vão perecer. E olha só, fique alegre se no dia do seu funeral, e isso aqui é palavras minhas, tá? Não é de Salomão, não. Fique alegre se no seu funeral, no seu sepultamento, as pessoas lamentarem mais a sua morte do que lamentam a morte de um cachorro, de um gato hoje. Porque com essa cultura aí da adoção, né, as pessoas adotam mais animais mais cachorro do que criança. Aí tem as expressões aí, mãe de pet, pai de pet, não sei o quê. Nada contra os animais, tá, irmãos? Nada contra os animais. Eu tinha, né, Judicele, uma cadelinha, gostava demais dela, mas dava um trabalho. É melhor ter trabalho com menino. Mas sou a favor, se você puder criar um cachorro aí, está na sua casa, pegar um bocado de gato, está na sua casa, faça isso. Você pode fazer isso. É só cuidado para as pessoas não lamentarem a morte do seu bichinho, mais do que a sua. Salomão, irmãos, ele está nivelando aqui, ó, tudo por baixo. Está dizendo, olha, isso aqui não nos cai bem, irmãos. A gente retorna ao pó. Certo filósofo cristão, o Peter Clift, ele conta uma história interessante de um casal de amigos não religiosos, e esses amigos não religiosos tinham um filho de 7 anos, e o primo desse menino de 7 anos, que tinha 3 anos, faleceu. A criança ficou assim, inconsolável. Os pais então chegaram, esse casal, os pais chegaram para a criança, numa tentativa de consolar a criança, e começaram a dizer, olha, deixa eu explicar uma coisa para você. A morte, ela é natural. Não tem nada de errado com isso. Todos nós vamos morrer. E quando a gente morre, a gente volta para a terra e enriquece a terra. E assim a terra ganha com a nossa morte. Alguma coisa de nós floresce. A criança saiu gritando do quarto dizendo, eu não quero que o meu primo seja adubo. Não quero. Até uma criança tem uma percepção melhor de que a morte não nos cai bem. O fato de retornar ao pó, de voltar ao pó, de se desmanchar. De fato, a vida é vaidade, a vida é vapor. Às vezes a gente se preocupa com tanta coisa, não é, irmãos? Não estou aqui dizendo para você agora chutar o pau da barraca, dizer assim, já que tudo é pó, então eu não vou nem para o trabalho amanhã, não é isso? Estou apenas provocando, juntamente com Salomão, a nossa mente. Agora, em terceiro lugar,
Definitivamente a morte não nos cai bem, não apenas porque ela nos posiciona no tribunal de Deus, não apenas porque ela nos retorna ao pó de Deus, mas também porque ela, a morte, nos insere em um dos mistérios não revelados de Deus. O que é que acontece depois da morte? Olha o que Salomão diz, amados, do texto. Versículo 21. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Nós precisamos aqui, para entender Salomão, fazer um exercício de reflexão. Qual é o exercício de reflexão? Por um instante, nós precisamos, eu sei que isso é difícil, mas nós precisamos suspender, ou tentar suspender, a compreensão que nós temos das maravilhas do céu e dos horrores do inferno. Porque pelo Novo Testamento, pela revelação do Novo Testamento, nós temos, sim, verdades que descrevem, né, o pós-morte, o que é que pode acontecer, o que vai acontecer na verdade. Mas aqui Salomão, ele não tem essa revelação e ele está questionando. Mas antes de qualquer coisa, irmãos, não se esqueça que Salomão está fazendo uma observação. Ou seja, ele está com os seus olhos fazendo uma análise debaixo do sol. E ele está perguntando sinceramente, quem é que sabe? Ele faz perguntas agnósticas. O agnóstico é aquele que não tem certezas. Pode ser, pode não ser. Então ele faz perguntas aqui agnósticas. Ele provoca, diz, quem é que sabe? Para ficar mais fácil. Diante de uma pessoa que morreu, que faleceu, você viu a alma dela subindo? Você viu? Quem é que viu aqui? Quando um animal, um bichinho morreu, você viu a alma descendo, o espírito descendo? Quem é que fez? Quem foi capaz de escrutinar isso? Quem de nós já enxergou? Salomão está trabalhando com isso. Salomão está dizendo, olha, a nossa visão é muito estreita, limitada e impedida de ver o que está para além. Tudo bem, você pode dizer assim, mas Salomão fala no versículo 16 sobre o tribunal, certo? Mas você sabe o que é que lhe aguarda lá? Você sabe como é esse tribunal? Eu ilustrei aqui com o Francis Schaeffer, mas é uma ilustração, uma tentativa de se aproximar da verdade do tribunal. Mas quem aqui já foi lá? A pergunta simples é, o que é que acontece depois da morte? Quem é que sabe, irmãos? Quem penetrou nesse mistério? Alguém voltou para dizer? Alguém já voltou para contar como é que é? Quebrar um pouco o gelo. Uma história, né, dos irmãos, os irmãos em Cristo, que gostavam muito de futebol. E um disse para o outro, rapaz, será que no céu tem futebol? Porque futebol é muito bom. Aí um disse para o outro, rapaz, sei não. Mas eu acho que tem. Eu acho. Vamos combinar uma coisa? Se você for primeiro, você volta para dizer se tem. Está combinado. Agora, se você também morrer, você volta e diz. Está fechado. Aí um deles morreu. Aí voltou. Ele disse, rapaz, é o seguinte, tem duas coisas para te dizer. A primeira é que tem futebol.
No céu tem futebol. E a outra é que você está escalado para jogar hoje. Ela disse, que desgraça é essa na minha vida? Quem é que sabe, irmãos? Salomão, sabe, Salomão está aqui expressando que o T.S. Eliot já disse, olha, não aquilo que chamamos morte, mas aquilo que não é morte, que está para além da morte, tememos. Não aquilo que chamamos morte, mas aquilo que não é morte e que está para além da morte, tememos. É isso que tememos, esse mistério, o que está depois, o que vem. Personagem de Shakespeare, Hamlet, ele não comete suicídio, é interessante isso, ele está para cometer suicídio, aí ele não comete suicídio por uma razão. Ele diz assim, eu não sei o que existe nas terras incógnitas para além da morte. Não vou arriscar isso. Como eu não sei, prefiro ficar por aqui mesmo. O medo do desconhecido, o medo de encontrar alguma coisa que assombre. Salomão, então, diante disso, irmãos, ele faz uma coisa assim, ele é muito sincero, né? E Salomão, diante disso, ele diz, olha, vamos lá, já que é assim, versículo 22. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Já que eu vou morrer mesmo, já que meu destino é como a de um cachorro, então, assim, eu vou ser produtivo. Então, ele tem esse impulso pelo trabalho, para tentar, de alguma forma, não ficar pensando nisso. Eu vou trabalhar, não tenho o que fazer. Uma vez, antes mesmo de conhecer a igreja, de estar na igreja, eu recebi uma irmã que estava passando por uma situação muito difícil, isso lá em Pernambuco, tá, irmãos? Situação muito difícil, casamento e a vida em geral. E teve um momento no aconselhamento que eu perguntei, minha irmã, me responda uma coisa, como é que você tem suportado tudo isso? Porque era coisa assim braba. Como é que você tem suportado tudo isso? E ela disse, pastor, eu me tranco no meu trabalho. Aí eu esqueço de tudo. Isso quer dizer que a irmã consegue trabalhar em meio a... Na verdade, é o trabalho que me desliga um pouco dessas situações. Eu me tranco no meu trabalho. Tem gente que faz isso. Se impulso, busca alguma coisa. Tem gente que busca nos prazeres, não é? Se entrega ao prazer. Eu vou encher minha cara agora com esses problemas. Eu vou escapar desses problemas, vou encher a cara. E Salomão aqui está assim, embora ele ressalte uma verdade que ele vem falando do trabalho, da questão do trabalho, mas ele está aqui tentando escapar. No entanto, de repente, irmãos, ele diz assim, quem o fará voltar para ver o que será depois dele? E aí, logo de início, essa sua tentativa de escape, ela dá muito errado, porque ele diz assim, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos, pelo que tenho mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. E no versículo 3, porém, mais que uns e outros tenham por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Sabe qual é a síntese disso aqui, irmãos? Quando o fim é a morte, qualquer tipo de alegria é subtraída.
Se o fim é o pó, é a morte, qualquer tipo de alegria, ela é subtraída com essa perspectiva iminente da morte. Tim Keller, ele vai nos ajudar a entender isso com uma ilustração. Ele diz assim, olha, imagine que um bandido entrou na sua casa e lhe fez refém. Ele amarrou você e disse, eu vou matar você. E Keller diz assim, olha, mas esse bandido não é tão ruim assim. Ele diz que vai matar você, mas antes ele diz assim, eu não sou tão ruim. Eu gostaria de, antes de lhe matar, que você dissesse o que é que você gosta de fazer. Porque eu quero fazer com você antes de lhe matar. O refém então diz assim, o que eu mais gosto de fazer, o que eu gosto mesmo de fazer, é jogar xadrez. O bandido então diz assim, a gente vai jogar uma partida de xadrez. A gente vai se alegrar com isso, antes de você morrer, antes de eu lhe matar. Vamos jogar uma partida de xadrez. E a conclusão de Keller é, você acha que ele se alegrou na partida de xadrez? Claro que não, irmãos. Porque a morte iminente, ela subtrai qualquer tipo de alegria. E Salomão, então, ele rapidamente perde a alegria no trabalho por causa de toda a maldade que há no mundo, cujo fim é a morte. Mas, amados, mais uma vez, preciso dizer, ninguém vai sair, não vai sair daqui deprimido, tá? Porque isso é parte da história. Se a gente ficar com esse trecho aqui de Salomão, irmãos, não dá, não. Isso é parte da história. Qual é a parte da história? Do pó nós viemos e para o pó voltaremos. Mas qual é a história toda? Do pó nós viemos, para o pó retornaremos e do pó voltaremos. Cremos na esperança da ressurreição dentre os mortos. Do pó nós viemos, para o pó voltaremos e do pó retornaremos. Porque aquele que está acima do sol veio para debaixo do sol, andar em obediência na poeira da morte, para morrer na cruz e ao terceiro dia ressuscitar dentre os mortos, sendo assunto aos céus. Se Cristo ressuscitou e Ele é a primícia dos que dormem, então nós também ressuscitaremos. O nosso fim não é uma sepultura. O nosso fim não é comer areia. O nosso fim não é ser comido pelos vermes. O nosso fim é um corpo transformado pelo poder da ressurreição de Cristo Jesus. Eu coloquei aí no boletim uma história que fala sobre essa promessa da ressurreição. É um texto extraído de um sermão do pastor presbiteriano Philip Ryken. E ele, a essa altura do sermão, falando da ressurreição, ele diz assim, olha, o correspondente da Guerra Civil norte-americana, Samuel Wilson, recorreu à promessa da ressurreição quando contemplou no massacre na Batalha de Gettysburg. Na providência de Deus, o jornalista descobriu o corpo de seu próprio filho, que havia lutado pela União e que havia morrido na batalha. Em seu luto, Wilson não se desesperou,
mas reivindicou a promessa da ressurreição, segundo a qual aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão. Aqui está o que ele escreveu para a New York Times, ao lado de seu filho amado. Ah, mortos que em Gettysburg batizaram com sangue o segundo nascimento da liberdade na América, como devem ser invejados. Levanto-me de um túmulo cuja terra beijei com paixão, e levanto meus olhos para ver Cristo atravessando esse campo de batalha com seus pés, e estendendo seu braço fraternal e amoroso para o céu. Sua mão direita abre os portões do paraíso. Com a sua esquerda ele convida aquelas formas mutiladas, sangrentas e inchadas para subir. Ele já deu uma demonstração disso quando o seu amigo Lázaro, já morto, e todos sem esperança, e ele com a sua voz poderosa, voz essa que vence a morte, disse: Lázaro, sai ou vem para fora. E Lázaro ressuscitou dentre os mortos, dando assim, irmãos, um sinal inequívoco de que um dia ressuscitaremos com Cristo Jesus. Mas, irmãos, não apenas isso. Sim, ressuscitaremos com Cristo Jesus, mas antes disso, nós não ficamos com Salomão sem saber se nós subimos ou se os animais descem. Nós sabemos o que acontece. Aliás, no Salmo de número 49, verso 15, o salmista diz: Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Quando fechamos os nossos olhos do lado de cá e tombamos no pó da terra, voltando assim à terra como deve ser, a nossa alma, o nosso espírito volta para o Senhor. E se você está em Cristo, a morte, ela viabiliza pelo poder de Cristo o seu encontro com aquele que é o autor e consumador da sua fé, o capitão da nossa esperança, que venceu no nosso lugar, que foi morto e ressuscitou. E nós podemos ter a certeza de que quando partirmos deste mundo, o que morrerá não é a nossa vida, mas o que morrerá é este mundo, pois estaremos mais vivos do que nunca na presença de Deus. O cristão, quando morre, não é o cristão que morre, é o mundo que morre para sempre para ele, e ele adentra ao reino eterno na presença de Deus, vivendo vida em abundância. Estaremos mais vivos do que nunca. Não, irmãos, não temos tanatofobia, não temos medo da morte, porque ela já foi vencida por Cristo Jesus. Ele nos libertou desse medo. Nós servimos a Ele. Nós iremos para o seio de Abraão. Nós iremos para o paraíso eterno. Quando o evangelista Moody, grande evangelista norte-americano, antes de falecer, disse: em breve vocês lerão nos jornais que Moody faleceu. Não acreditem, estarei mais vivo que agora. Eu quero encerrar, irmãos, com as palavras de C.S. Lewis. Quando em seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim, abre aspas: Ele transformará o mais fraco e o mais imundo dentre nós em uma esplendorosa e radiante criatura imortal,
que pulsa com energia, alegria, sabedoria e amor inimagináveis. Um espelho límpido, sem manchas, que reflete Deus com perfeição. Seu poder, prazer e bondade infinitos. É isso que nos espera, nada menos do que isso. É isso que nos espera. É por isso que no final, para encerrar o nosso culto, nós iremos cantar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé e nosso grupo de louvor nos conduzisse em adoração. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Aleluias! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei a glória por meu Jesus, que vive está. Só a igreja. Está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós
desde agora e para todos sempre. Todos dizem: Deus abençoe, queridos, uma ótima semana a todos.